Muito bom dia, meus queridos amigos. Agora são 6 horas e 10 minutos aqui em Manaus, 7 horas e 10 minutos em Brasília e outras regiões do país. E que bom estar com você nessa manhã de quinta-feira para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tema de hoje: a prostituta é julgada. Vamos voltar nossos olhos para o livro do Apocalipse e vamos entender hoje como Deus lidará finalmente com o pecado, como o mal será extirpado deste universo, usando ainda a figura do casamento para falar a respeito das profecias. Essa semana estamos estudando sobre imagens do casamento. E a gente vai hoje, no capítulo 19 de Apocalipse, ver mais uma imagem de casamento. E também o julgamento da prostituta, daquela que foi infiel. Como Deus resolverá essa questão. Seja muito bem-vindo, todos os queridos amigos que já estão chegando por aqui. Dave Gomes, aqui de Manaus, foi o primeiro a se conectar com a gente. Victor Alves Barros, também de Manaus, seja muito bem-vindo. Nara Bueno, Regiane Alves, Léa Passos, Antônia, Laine Carvalho, Lu Maciel, André Martins, Márcia Ferreira, Matilde Santos, Diana Soares, lá de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, amiga. Iane Raíssa, Pajuçara, Maracanal, lá no Ceará. Um abraço também. Raquel Simões, de Vitória, seja bem-vindo, Raquel. Claudinete Moraes, Maria de Lourdes, Rislaine de Cuiabá, no Mato Grosso. Tem muita gente chegando por aqui, viu? Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema prostituta é julgada. E o texto que nós vamos ler, Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 9. João assim escreveu: depois dessas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas coisas são as verdadeiras palavras de Deus. Que capítulo significativo, recheado de lindas verdades, é o capítulo 19 de Apocalipse. Esta semana estamos estudando sobre a linguagem do casamento, as figuras do casamento em relação às questões espirituais, em relação a Cristo, a sua igreja. Já aprendemos que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e o texto aqui fala das bodas do Cordeiro, mas antes que aconteça o casamento do Cordeiro, que é entre Cristo e a sua igreja, quando Jesus virá buscar a sua noiva, a prostituta é julgada. No Apocalipse, essa grande prostituta é o cristianismo que se afastou da verdade. Então, essa grande prostituta são aqueles que, ao invés de seguirem o Cordeiro, abandonaram as verdades que a palavra de Deus ensina
pelo vinho que embebeda. E o vinho em Apocalipse é uma alusão a falsas doutrinas. Então, aqueles que abraçam as falsas doutrinas e se esquecem da verdade do Cordeiro, eles configuram essa grande prostituta e serão destruídos. Aqui fala da fumaça do tormento dessa prostituta. No capítulo 20 de Apocalipse, você vai ter detalhado o momento em que os ímpios ressuscitarão e, instigados por Satanás, eles irão tentar tomar de assalto a cidade santa, quando todos serão destruídos pelo fogo. Esse mesmo fogo que vai destruir Satanás, seus anjos e os ímpios, purificará o nosso planeta. E então vai se cumprir o que está em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 a 4, quando João vê um novo céu, uma nova terra, todas as coisas sendo renovadas, e o verso 4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, a morte já não existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, antes da restauração final de todas as coisas, a prostituta tem que ser julgada. Numa relação matrimonial, e o casamento idealizado por Deus é uma união vitalícia até a morte, quando um dos cônjuges trai, isso causa muito sofrimento. Não apenas ao que foi traído, mas envolve os filhos, parentes, os amigos. É muito sofrimento. Então, o povo de Israel e a igreja cristã que se afastou da verdade são agora comparados a essa prostituta, que traíram ao Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que, mesmo sendo traído, ele ainda enviou Jesus para dar a sua vida por todos nós. E Cristo veio para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Aqueles que aceitam a graça de Cristo, eles são perdoados e eles são aceitos mais uma vez pelo Pai. E esses que, mesmo tendo caído e tendo falhado, se arrependem e voltam para o Pai, esses constituem mais uma vez a noiva de Cristo. Eles incorporam a noiva e eles agora vão participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mas aquele que não se arrepende, ele vai configurar como sendo parte da grande prostituta, que finalmente tem que ser julgada. E esse julgamento leva à destruição. Então, a lição está falando de dois grupos. Aqueles que são leais ao Senhor, mesmo que tenham caído, buscaram perdão, o arrependimento e se voltaram para o Senhor, esses configuram a noiva de Cristo, que participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que não se arrependem de seus pecados, esses configurarão a grande prostituta, que vai ser julgada e finalmente destruída. Eu e você vamos pertencer a um dos dois grupos. Ou estaremos representados pela noiva, a quem Cristo buscará no casamento, ou estaremos representados pela prostituta, que será destruída. Agora, aqui no capítulo 19 de Apocalipse, também foi apresentado as características da noiva. E chegou às bodas do Cordeiro e a esposa já se aprontou. Mas como que ela se aprontou? O verso 8 responde: foi-lhe dado que vestisse de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora, nós não temos justiça própria. Então, como entender esse texto? A noiva é aquela que aceitou a justiça de Cristo. O que significa aceitar a justiça de Cristo? Significa ser revestido pela justiça de Cristo. Eu sou revestido pela justiça de Cristo quando eu entrego meu coração ao Senhor Jesus. E então, a justiça perfeita que Cristo conquistou na cruz, ele agora me atribui. E no julgamento divino eu sou salvo,
porque eu fiz coisas boas, mas porque Jesus fez. Não porque eu obedeci perfeitamente à lei, mas porque Jesus obedeceu. Não que eu não tenha pecado. Jesus é quem não tem pecado. Então, o linho fino, puro e resplandecente é o que diferencia aqueles que farão parte da Igreja de Cristo ou aqueles que se prostituíram com falsos deuses e são classificados como parte dessa grande prostituta. Então, eu e você hoje temos a oportunidade de mais uma vez clamarmos pela misericórdia do Senhor e que Jesus nos revista com a sua justiça, que sejamos justificados pela graça maravilhosa de Jesus. É por isso que a cada manhã é uma oportunidade de nos reconsagrarmos a Deus, de buscarmos o seu poder, de buscarmos sua direção. Aproveite essa quinta-feira para ter em sua vida a justiça de Cristo. E então, quando o Cordeiro voltar, nós iremos para o céu, participar das bodas do Cordeiro. E eu queria terminar com um pensamento que a lição trouxe para nós. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus. Eu estou lendo o final da primeira nota. Passado a destruição da prostituta, restabelecido novos céus e nova terra. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido, do modo mais difícil, que ele, Deus, estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. Eu colocaria entre parênteses aqui um texto de Naum. Eu acho que é o capítulo 2, onde Deus diz: o mal não se levantará segunda vez. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Eu acho que é o capítulo 2. Mas depois você vai encontrar. O mal não se levantará segunda vez. E por que esse mal não se levantará segunda vez? Porque a experiência da humanidade, o sofrimento que todos nós passamos, terá sido uma lição para todos sempre, do sofrimento que o pecado e a rebelião contra Deus acarretaram. Então, meus amigos, nunca mais nós teremos o pecado. E de forma dura, diz a lição, de modo mais difícil, a humanidade aprendeu que Deus estava certo sobre as terríveis consequências do pecado. Então, que Deus possa te abençoar e te ajudar. E que você seja fortalecido pelo Espírito do Senhor. Que nessa quinta-feira, Deus cuide de você, da sua família, e que revista você mais uma vez da graça de Jesus. Ora comigo. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos adverte nesta manhã de que o mal será finalmente destruído. Que nós possamos, revestidos da justiça de Cristo, pertencermos à noiva, à Virgem, e estarmos prontos para a tua volta. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nesta quinta-feira, nos acompanha em tudo que nós fizermos e que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que separou esse tempo para estarmos juntos aqui, nessa live, estudando a tua palavra. Que o teu bom e santo Espírito abrace a cada um destes nessa manhã e que nós tenhamos um dia feliz e abençoado em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esses 14 minutinhos que passamos juntos hoje. Que você tenha uma quinta-feira feliz e abençoada na presença do Senhor. Fica com Deus.